Vocês comentam, nós conversamos. Esse é um quadro novo que eu resolvi trazer para o canal para responder alguns comentários de vocês que são interessantes e daria um bom vídeo aqui para a gente conversar sobre alguns apontamentos. Então nós vamos começar esse vídeo com essa questão aqui do José Marques I8X. O José Marques, ele vai falar assim, primeiro que eu achei muito educado aqui a crítica que ele me fez, né, de uma maneira muito educada. Cara, você, no meu ponto de vista como comentarista, é fraco. Você falou que um dos pontos negativos do Tarcísio é ser próximo de Bolsonaro. Depois você falou que Tarcísio ganhou em São Paulo devido a ter sido candidato do Bolsonaro. Abre aspas, contradição total, não fechou aspas aqui, mas acredito que era tudo entre aspas. Vamos lá então? Só que antes, eu aí convido você para se inscrever no canal, para curtir, para comentar também. Pode ser que seu comentário venha para cá, a gente quer muito conversar com você sobre o conteúdo que a gente está aqui fazendo, tá certo? Então aguardo você, sua participação, sua inscrição, sua curtida. Vamos lá. Começa assim então, né? Cara, você, no meu ponto de vista, como comentarista, é fraco. Vamos lá por partes. O canal ele ficou parado por algum tempo, né? Eu passei por uma situação particular e familiar delicadíssima. Um tempo eu preferi sair de tudo, com exceção do X, né? O antigo Twitter. Eu voltei aqui como também passatempo, né? Eu sempre gostei, não importa o que aconteça, falar sobre política. Então eu falei, vou voltar, ainda não estou no meu 100% emocional, sentimental, espiritualmente também, mas aos poucos a gente vai se organizando, porque, afinal de contas, quem é que está no seu 100% emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente? E apresento que eu quero conhecer, quero a fórmula também. Enfim, parte desse comentário que eu quero responder dessa maneira e que aos poucos a gente vai aperfeiçoando. E se você, aqui José Marques, né, for no vídeo anterior a esse daqui, você vai conhecer uma figura deplorável que eu apresentei no vídeo e assim, muito seguidor, até muito inscrito no canal dele, assim. E ele está lá comentando o que ele está comentando, então eu acho que a minha participação aqui, né, com vocês, ela também, assim, dá pra aturar, dá pra aturar. Se esse cara tem tantos inscritos, então dá pra aturar. E aos poucos a gente vai construindo nossos entendimentos aqui, as notícias que vão chegando, e sempre que possível eu atrelo isso também à minha área do conhecimento, que é o serviço social, né, assistência social, e também atrelo isso à filosofia. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, agradeço pela crítica e a gente vai melhorando com o passar do tempo. Você falou que um dos pontos negativos do Tarcísio é ser próximo do Bolsonaro. Sim, é um ponto negativo do Tarcísio a nível nacional. Lembrando que nas últimas eleições, lá em 22, o Bolsonaro perdeu. Então é um indicativo para o Tarcísio a derrota do Bolsonaro. Apesar de que o apoio do Bolsonaro para o Tarcísio continua sendo algo positivo em certos pontos para o Tarcísio. Mas lembrando, Bolsonaro perdeu e isso tem que ser levado em consideração para o Tarcísio. A nível nacional, é uma coisa que o Tarcísio precisa aprender a ser muito moderado para lembrar dessa voz bolsonarista da direita. Então sim, um dos pontos negativos do Tarcísio é ser próximo do Bolsonaro, principalmente a nível nacional. E depois ele completa. Depois você falou que Tarcísio ganhou em São Paulo devido a ter sido candidato do Bolsonaro. Contradição total. Por que não é contradição total? Porque São Paulo se tornou um reduto de direita. Então, a gente vê até mesmo alianças envolvendo Partido dos Trabalhadores e Partido Liberal, que é o do Bolsonaro atualmente. Então, do ponto de vista regional, não é um absurdo isso acontecer. E, na verdade, dependendo das alianças, é até positivo e pode influenciar a nível nacional. Por isso que não é contraditório. Em determinados estados, o Bolsonaro tem força. Em determinados espaços, em determinados estados, o Lula tem força. E é muito difícil para cada um deles equilibrar essa coisa. Tenho que falar mal do Bolsonaro em certa medida, tenho que falar mal do Lula em certa medida. É muito difícil para eles, né, se equilibrarem nessa balança maluca aí, certo? Por isso que quando a gente tem pesquisa de intenção de voto, as pesquisas de intenção de voto muitas vezes trazem também a intenção de voto por estado. Então, é importante por estado entender como é que está a relação daquele candidato com a população daquele estado. Em São Paulo, nesse momento, pela vitória do Tarcísio,
que, né, se aproximou bastante do bolsonarismo nas eleições, é uma coisa positiva. Mas a nível nacional, tendo Bolsonaro perdendo para o Lula, não é uma coisa tão legal, é uma coisa negativa. Novamente, o que acontece a nível regional, a nível municipal, é muito diferente, às vezes, do que acontece em nível nacional. Se você chegar alguém na sua cidade e for conversar com essa pessoa provavelmente não vai lembrar de quem votou nas últimas eleições. Você pergunta, em quem você votou nas últimas eleições? A pessoa vai falar assim, naquele cara, como é que é o nome dele? Tá na ponta da língua, eu lembro do rosto dele. Sei lá, ele é tipo assim, assado. A pessoa ela não vai conseguir ter uma referência exata da pessoa em quem ela votou. Para a presidência, um pouco mais. Mas agora, para os outros cargos eletivos, aí piora a situação. Quando a gente pergunta em quem você votou para deputado estadual e federal da última vez, a pessoa vai falar assim, pera, sei que eu votei, mas em quem eu não tenho certeza. Preciso pensar aqui para... Às vezes a pessoa vai ver em quem votou e fala assim, meu Deus, eu nem sabia que eu votei esse cara, eu nem sabia que eu votei essa mulher. É normal disso acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a resposta para a sua pergunta, ô José Marques, é um agregado desses três fatores. A memória das pessoas, e a memória das pessoas influencia nas eleições em âmbito municipal, estadual e nacional. Então, em alguns aspectos, o atrelamento de algum candidato a outro candidato é positivo, em outros aspectos é negativo. Você vai se lembrar do Ciro, por exemplo. O Ciro, se ele for em determinados estados e falar contra o Lula, é um negócio complicadíssimo para o Ciro. Agora, por exemplo, em debate, o Ciro ele aproveitou ali um enquadramento que estavam fazendo dele com o Bolsonaro e fez o número dele, né, do lado do Bolsonaro. Provocou um alvoroço nas redes sociais na época, porque todo mundo, você vai apoiar o Bolsonaro? Sério, Ciro? Sério que você vai fazer isso? Né? Então, essas coisas têm que ser equacionadas para a gente encontrar aí soluções. E às vezes parece contraditório. Por quê? Porque a nossa política eleitoral ela é feita dessa maneira. Ela se organiza e às vezes é muito difícil a gente identificar similaridades, né, linearidades ideológicas. Como eu falei, às vezes o PT está fazendo ali alguma aliança com o PL. Às vezes tem outros lugares que o PT tem uma ação mais voltada ao que ideologicamente ao PL seria, do que o PL em si. Vou pegar para vocês um exemplo do Rio de Janeiro. Não estou dizendo que o Rio de Janeiro, o PL não é o PL que a gente conhece, mas no Rio de Janeiro tem o Washington Quaquá. O Washington Quaquá, ele fez uma em defesa do Pazuello. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, em defesa do Pazuello. E isso para o Washington Quaquá foi algo positivo, porque o Rio de Janeiro é dominado pelo bolsonarismo, praticamente, né? Então é algo muito positivo para o Washington Quaquá. E em outros estados aí acontece uma salada de fruta política, que a gente vê um agregado de todo mundo ali, esse todo mundo, né, com alguém opositor só para dizer que vai ter eleição. Então, é muito diversificado, tem muita diversidade eleitoral em municípios, estados e em território nacional para as eleições da presidência da República. Por isso que o que conta para o estado, às vezes não conta para o nacional. Às vezes o que conta para o nacional não conta necessariamente para o estadual. Né? Por exemplo, o Ciro, ele tem várias ressalvas ao Bolsonaro, mas o Ciro Gomes, ele está fazendo uma costura para se aproximar do PL do Ceará para vencer o petismo. Faz algum tipo de sentido o Ciro adotar a agenda ideológica do Bolsonaro? Não. Nacionalmente, não. Estadualmente, também não. Mas aliança é uma coisa, incorporar programa de governo é outra. Depois que ele conseguir vencer o petismo, ele conseguir voltar a vencer as eleições no estado do Ceará, aí ele vai conversar com o PL para mostrar, ó, meu plano é esse, assim, assim, assado. Vamos assim? E o que pode ter certeza, naquilo que o PL não seguir na agenda do Ciro, o Ciro vai falar assim, eu entendo, eles ganharam, mas eu não concordo. Como acontece hoje com o Ciro, o exemplo claro do Ciro e Lula, aliás, do Ciro e do Lula. O Ciro dentro do PDT governista. E o Ciro, que está ali quase na vice-presidência do partido, o Ciro, ele é crítico ao Lula. Faz sentido? Faz sentido o Ciro estar no PDT ainda? Não faz sentido, mas ele está no PDT ainda. Por sua vez, o Lula ganhou as eleições com base num marketing mequetrefe, estava vendendo o produto para todo mundo,
a maioria do povo comprou, ele venceu as eleições e está fazendo completamente o contrário. Faz sentido? Faz. Politicamente faz para eles. É por isso que é muito interessante, sabe? José Marques. Existe contradição? Existe. E essa contradição ela é inerente da política brasileira. Para a gente ver uma linearidade ideológica, é uma coisa muito, nesse momento, muito mais atípica do que típica. Então eu agradeço muito seu comentário e espero o comentário de você, que pode aqui ser respondido nos nossos vídeos aqui que virão. Um abraço em todos.